Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais de todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez pela Conde TV para falar com vocês sobre condomínio. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos síndicos me questionam. Reuniões informais. Qual a contribuição dessas reuniões informais para a gestão? E elas são legais, essas reuniões? Vamos falar um pouquinho sobre essas reuniões informais. O que é isso? Essas reuniões, imagine você fazendo aquela reunião com o seu conselho fiscal, em que você toma algumas decisões, você senta ali, conversa, vai todo mundo embora. Isso é um tipo de reunião informal. Mas eu não quero falar sobre essa, eu quero falar sobre aquela que você vai marcar antes de uma assembleia. O que é isso? Reunião informal é legal? Não, ela não existe previsão legal para uma reunião informal, mas a reunião informal, ela tem um objetivo um pouco diferente que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte: você vai convocar uma assembleia, você tem um tema que é muito polêmico, que é muito difícil de você tratar. Se você, como síndico, levar esse tema polêmico para a assembleia sozinho, provavelmente você vai levar a bordoada de todos os lados e você não vai conseguir aprovação. Agora, o que são essas reuniões informais que eu quero te propor? Reúna pessoas, reúna condôminos e comece a conversar com eles sobre esses temas, sobre aquilo que você eventualmente quer colocar na pauta, mas você não sabe se vai ter absorção deles, se vai ter aprovação, se vai ser negativo, você não tem certeza. Então reúna, você que é síndico sabe disso, você sabe quem são os condôminos-chave dentro do seu condomínio, reúna esses condôminos informalmente, não precisa convocar assembleia, nada disso. Chame eles pelo Zap para uma reunião informal, sente com eles e comece a conversar. A gente chama de reunião informal, mas não é uma reunião. É um bate-papo ali com eles, uma conversa, levando o assunto que você quer propor, pegando as opiniões deles, o que eles acham, o que você vai criar com isso aí. Você vai acabar criando um consenso entre esses condôminos. Isso vai trazer para você o quê? Você vai depois levar esse assunto para a pauta. E o que vai acontecer? Quando você levar esse assunto para a pauta, que aquilo já tiver sido discutido, já tiver sido conversado, vamos dizer assim, naquela reunião informal que eu falei para você, muito provavelmente você não vai estar sozinho na assembleia. Esse é o grande problema do síndico. Muitos síndicos chegam sozinhos na assembleia, ele não divide nada com ninguém, ele não conversa nada com ninguém, e ele acaba tendo problema na assembleia, porque ele chega, propõe um assunto e ninguém aprova, e muitas vezes ninguém sabe do que o síndico quer tratar. Então a importância de você fazer essas reuniões informais que eu estou tratando aqui hoje no nosso programa, é exatamente isso. Leve os assuntos, bate um papo com eles, leve eles para o salão de festa, mostre, eventualmente, se você puder mostrar aquilo que você quiser fazer, coloque as suas ideias de alguma mudança que você quer propor dentro do seu condomínio. Tudo isso vai te ajudar a você não chegar numa assembleia sozinho. E aí o que vai acontecer? O que pode acontecer? Você define uma pauta. Dessa reunião, você pode definir uma pauta para a sua assembleia. E aí você vai chegar na assembleia, não vai chegar sozinho, vai chegar com mais 4, 5 ou 6 condôminos que vão atestar o que você vai dizer, vai falar: não, ele já conversou com a gente já tratou sobre esse assunto, nós estamos a favor. Então veja como vai facilitar para você a tratativa de um assunto na assembleia, entendeu? Isso vai te ajudar muito. Agora, pode ser que você faça essa reunião e eles não concordem com o ponto que você está querendo levar. Se você escolheu pessoas estratégicas dentro do condomínio, você já sabe que aquela pauta, naquele momento, você não pode propor, que você vai perder. Você não vai ter a comunidade do teu lado. Então, a ideia das reuniões informais, que não são legais, mas não são legais juridicamente, mas são muito legais quando você fala de uma política de boa vizinhança dentro do condomínio, elas podem te ajudar muito, até você ter um feedback do que esses condôminos querem, do que eles não querem, se aquela pauta que você está querendo propor vai ser interessante você colocar ou não, a receptividade deles com relação a esse assunto. Então, as reuniões informais, elas vão te servir para isso, para você sentir o feedback e, de repente, para você preparar essa assembleia. É mais ou menos como acontece com a prestação de contas. Imagine o seguinte: você pega as pastas que você recebe
da sua assessoria, da sua administradora, e passa para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal aprova. Quando eles vão para a Assembleia, o que eles fazem? Não, gente, nós já aprovamos as contas, nós já vimos, está tudo certo. O que a Assembleia normalmente faz? Aprova, né? Ratifica aquilo que o Conselho Fiscal já disse que está correto. É o mesmo raciocínio quando você tratar das reuniões informais. Leve a situação, converse antecipadamente, que muito provavelmente você vai marcar uma pauta e vai aprovar, ou você vai deixar de colocar aquele item na pauta, porque você já sabe que a comunidade não vai absorver aquele tema. Pode ser que naquele momento, no futuro, você pode tratar de novo, para você ter um feedback imediato da tua comunidade. Tá bom? Vamos para um break, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse tema. Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais, estamos de volta aqui pela Conde TV e hoje eu estou falando com vocês sobre reuniões informais. A importância dessas reuniões que não são legais, que não são também ilegais, mas são, você vai ver agora, alguns aspectos que são muito importantes, que podem te ajudar muito no teu dia a dia. Aí vem a pergunta, o síndico deve fazer esse tipo de reunião? Eu acho que deve fazer sim, porque você vai ter um envolvimento psicológico nessas tratativas antecipadas que você vai fazer. Você vai envolver as pessoas no tema que você quer, você vai conseguir sentir, perceber exatamente se aquele tema é interessante ou não. Então, na minha opinião, você deve fazer essas reuniões informais sim. Você deve estar mais próximo do seu condomínio, você deve entender o que eles querem, porque a gente sabe, em condomínio, não existe interesse coletivo, só existe interesse individual. Então, você não trata de... Você, síndico, tenta tratar as questões coletivas e o condômino só quer tratar as questões individuais, apenas aquilo que o beneficia. É verdade ou não é? É isso que acontece. É triste, mas é a realidade. Então, você tem que agir com estratégia, com inteligência. E esse fator psicológico que eu estou falando dessa reunião informal, ela vai te ajudar. Ela vai te dar um feedback exato, se você pode ou não pode tratar daquele tema, se é um momento de você tratar aquele tema, né? Então isso tudo vai te dar, se você tiver essa percepção, evidentemente, né? Tem síndico que marca essa reunião informal, não sabe de nada, sai de lá numa baita de uma confusão e não sabe nem o que aconteceu, se ele pode ou não marcar ou colocar aquele tema na Assembleia. Então, é tranquilidade, percepção, e você ainda tem o fator, que eu sempre digo que é o fator político. Você não pode esquecer que existe uma política de interesses envolvidas dentro de um condomínio. Isso existe, isso aí é real. Então você tem uma oposição que é contra, você tem uma situação que te apoia, mas às vezes não é a grande maioria, até te apoia, mas não vai às assembleias e você fica... Então, as reuniões informais, elas vão te ajudar exatamente nesse sentido, de você trazer, quem sabe, aquela outra oposição para tomar ciência da situação, conhecer o que você quer, porque muito síndico às vezes perde muitas pautas em assembleia, porque ele não se comunica com ninguém, ele bota a pauta, ele não pergunta nada, e aí chega lá e ele não sabe a ideia do condômino, ele acaba perdendo a votação, não aprovam nada que ele propõe. Por quê? Porque ele não para fazer uma reunião informal, não pensa no aspecto psicológico de conhecer o outro lado, não pensa no aspecto político, porque às vezes você vai marcar uma assembleia, você vai colocar uma pauta que interessa a você e a certas pessoas que você já conversou, e uma outra pauta que interessa a um outro grupo. Você também não pode querer fazer tudo o que você quer. Você tem que pensar que em algum momento você vai ter que abrir mão, você vai ter que ceder em algum ponto de vista seu, para que você possa conseguir essa aprovação. E o que essa reunião informal fecha? Ela fecha no seguinte, você vai ter apoio na sua assembleia. Provavelmente você vai ter... Se você nessa reunião informal descobrir, conseguir compreender ali de que aquela pauta não vai trazer resultado para você, você nem inclui da pauta. Agora, se você faz a reunião informal, você tem um feedback deles, você tem, como eu acabei de falar, uma pauta que te interessa que você vai colocar e uma outra que interessa a eles, mas vai ajudar você a aprovar essa aqui. Olha a importância dessa reunião informal, como ela vai te dar uma série de aspectos interessantes para você trabalhar na Assembleia.
Então, às vezes, você não vai aprovar tudo o que você quer, mas também vai aprovar um pouquinho do que eles querem e vai conseguir fazer o que você quer. Se você simplesmente convoca uma assembleia, não pergunta para ninguém, a possibilidade de você perder uma votação como essa é muito grande. Principalmente, sem dúvida nenhuma, eu estou falando de aspectos polêmicos. Você quer ver um exemplo que eu estou falando? Ó, vamos desativar o parquinho ou não vamos desativar o parquinho? Isso é um problema sério, que vai gerar uma confusão tremenda. Agora, se você tiver que desativar o parquinho e você tiver justificativas, olha, esse parquinho está com problema, ele pode causar um machucado numa criança, ele pode causar um problema para a gente, então eu não estou querendo desativar o parquinho porque eu não tenho filho e não tenho interesse e não quero pagar a manutenção desse parque. Eu estou fazendo isso para preservar vocês. Se você não souber conversar, mostrar para eles o verdadeiro intuito seu, você leva para a Assembleia e eles não aprovam. E aí, quando a criança for lá brincar naquele parque, se cortar e se machucar, eles entram contra o condomínio e você vai ter que pagar ainda uma indenização para esses pais. Então, veja bem a importância dessa reunião informal, dessa conversa antes, para você chegar na sua Assembleia, na sua AGO, ou na sua AGE, desculpa, e você possa chegar ali com um apoio, com uma pauta já conversada, já discutida, já deglutida, e que vai chegar ali apenas para você ratificar. Eu acho que vai ser muito mais fácil para você. Então, intensifique aí no seu condomínio essas reuniões informais, elas vão te ajudar muito a ter o feedback, tanto do que os condôminos querem, vão te ajudar politicamente e você vai chegar numa assembleia muito mais tranquilo e aprovando tudo aquilo que você está propondo e você não vai ter problema, nem questionamentos da oposição, porque você chamou eles para conversar, mesmo que fosse nessas reuniões informais. Então pensa nisso, avalia isso aí no seu condomínio e coloca em prática que eu acho que vai dar certo. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.